produtividade. O sanguíneo e a produtividade. Sanguíneo, você sabe qual que é o segredo que você tem para alcançar a produtividade de uma maneira incrível? Se você é desse tipo sanguíneo, que gosta de transformar a vida, que tem muita criatividade, mas de verdade, chega no final do dia, você tá com a língua no pé, porque tudo que você sonhou em fazer naquele dia não deu certo, esse vídeo é para você. Eu sou a Aline, do canal Intencionais Podcast, e hoje eu te convido, fica com a gente para a gente aprender como ser mais produtivo, tendo um temperamento sanguíneo, aquele temperamento alegre, feliz, festeiro, né? Mas tem hora que a gente precisa trabalhar sanguíneo. Então, vem com a gente e vamos nessa jornada da produtividade e o seu temperamento. Sanguíneo, então vamos ser produtivo, anota, pega o papel e a caneta e vamos anotar, tá bom? Primeiro que o sanguíneo, né, gente, é isso aqui tudo de bom, mas a gente se perde, né? A gente uma hora tá com a cabeça aqui, depois de 2 minutos a cabeça já mudou, e pra gente ser produtivo é muito difícil. O sanguíneo, ele tem uma dificuldade, assim, quase que inerente dele de planejar. Existe uma dificuldade muito grande de planejar, então quando a gente não tem planejamento, a probabilidade de as coisas darem certo é muito pequena, minha gente. É muito pequena. Então esse é um desafio muito grande. Nós vamos deixar aqui nos comentários os desafios que mais acontecem com você quando você quer ser produtivo. Né? Isso te frustra, te gera uma frustração, e os sanguíneos têm aqueles altos e baixos, né? Quando tá frustrado, tá lá no fundo do poço, né? Então hoje a gente vai aprender a não ficar no fundo do poço, a gente se manter estável, produzir e ser feliz, porque o autoconhecimento faz com que a gente aprenda sobre nós mesmos, e isso faz com que a gente se torne feliz, eficaz e que a gente se torne produtivo também. Então, anota aí, ó, são 5 passos. O primeiro é a gente aproveitar essa nossa sinergia, essa nossa alegria, esse nosso entusiasmo para gerar isso em outras pessoas, porque um projeto, ele nunca vai ser realizado sozinho. Nós nunca vamos conseguir ter um projeto sozinho. Só se você é sozinho, não tem ninguém. Mas se você trabalha numa empresa e você tem um projeto para apresentar, você precisa de pessoas. Dentro de uma família, de uma casa, né, que a gente tem desejos, sonhos, a gente precisa de pessoas. Dentro do seu ministério, na igreja, muitas vezes você também tem pessoas ali. Então essa sua alegria, ou a nossa alegria, ela consegue contagiar pessoas. Então isso nos coloca a estar sempre à disposição de criar essa equipe, de incentivar essa equipe, de motivar essa equipe. Então essa alegria já é um passo fundamental. O segundo passo, minha gente, é o mais difícil, que é o planejamento. Como que você planeja os seus sonhos? Como que você tem olhado para os seus sonhos? Você pensa assim, eu quero isso e pronto. Se for assim, não vai acontecer. Porque todo planejamento, ele tem que estar, escrito. Ele tem que ter o esqueleto com todos os pontos, todos os lugares que você quer atingir, todas as metas. Quais são as suas expectativas? As suas expectativas, elas estão alinhadas com o que esse projeto pode te entregar? Porque não adianta a gente ter um sonho lindo, né? Se as nossas expectativas estão aqui, mas as possibilidades estão aqui embaixo. Eu sempre pergunto para as pessoas, qual é a sua expectativa? Porque diante da nossa expectativa fica muito mais fácil a gente seguir esse bonde, seguir o caminho. Então coloque metas, planeje, coloque metas pequenas, procure esse planejamento a médio prazo, o que eu vou fazer durante a semana. Você tem um planner? Porque um planner te ajuda a ter a visão do dia e a visão da semana. E tem planner que tem a visão do mês inteiro. Nós, sanguíneos, precisamos desses planners, porque eles vão nos ajudar muito nesse planejamento. E nós precisamos aprender a planejar. A gente precisa também, dentro deste planejamento, que ele seja flexível, né? Precisa ser flexível e adaptável, porque se ele for muito rígido,
nós não vamos conseguir cumprir. Tudo que é muito encaixotado pro sanguíneo não funciona. Por quê? Porque nós somos o ar, a gente vai expandir, a gente tem muitas ideias no meio do caminho. O sanguíneo, ele é muito criativo, ele é muito expansivo, ele conversa com outras pessoas, ele costuma trazer, agregar elementos para esse projeto. Então, sabe, sanguíneo, não seja inflexível, coloca dentro deste planejamento algo que você possa mudar, algo que você possa variar, porque isso vai te dar mais satisfação, porque se torna uma coisa muito quadrada, você vai parar no meio do caminho. O terceiro é colabore e se comunique bem. Porque quando a gente não... já dizia o velho Chacrinha, né? Quem não comunica se estrumbica. É isso. Se a gente não tiver uma comunicação clara, tanto para nós quanto para aqueles que estão ao nosso redor, a gente não vai conseguir passar a importância desse projeto, o tamanho dele. Porque a gente não entende. Quando eu falo abacaxi e a pessoa entende uva, esse projeto ele vai se perder no meio do caminho. Então, se conecte com as pessoas, você tem essa habilidade da comunicação, isso para você é uma coisa mais prática, né? Mas tente ser assim o mais claro possível. Evite os mal entendidos. Né? Tem um ditadinho que fala assim, o combinado não sai caro. É isso, sabe? Preto no branco, o combinado não sai caro. Então, o que você tem para outra pessoa, o que você vai exigir da sua equipe, da sua família, dos seus liderados, isso precisa estar muito claro, para que não haja intercorrências no meio do caminho, porque vai haver, gente, vai haver. Tudo que a gente faz tem data para começar, às vezes tem até data para terminar, mas esse percurso, esse lugarzinho aqui, ó, chamado processo, ele tem muito altos e baixos, ele tem novidade, ele tem um monte de coisa que pode acontecer no meio do caminho. Talvez um funcionário ir embora, talvez uma pessoa mudar da igreja, talvez alguém da sua casa ficar doente. Entende? Então, dentro deste projeto, dentro desse início e fim, existe um processo, existe aí um tempo, né, de deserto, onde você vai trabalhar e as coisas podem acontecer. E às vezes se a gente não se planejou, se a gente não é flexível, se a gente não se comunicou direito, aí vai entrar nesse meio do caminho e aí a tendência é fazer o quê? Haver uma ruptura. E aí sabe o que o sanguíneo faz, minha gente? Joga tudo pro alto e fala, não quero mais saber disso. Cansei desse projeto. Não dá nada certo pra mim. Não é? Porque o sanguíneo é isso. O permanecer pro sanguíneo é muito difícil. Então, dentro desse tempo aí de processo, olhe os mal entendidos, olhe tudo para que não haja essa ruptura, para que não haja esse jogar a toalha, tá bom, sanguíneo? Sanguíneo, olha, o nosso desafio, a gente tem mais de um. É o planejamento e o permanecer, porque quando é um projeto longo, pra gente é muito doído, é difícil. Então aqui eu posso colocar esse tempo de planejamento e esse tempo de execução. Olhe, sabe, com carinho para esse tempo de execução. Não se chicoteie, não se maltrate, mas tenha clareza desse tempo de execução. Se motive a cada manhã, sabe? Faça o planejamento do mês inteiro e olha para ele e fala assim, hoje eu tô aqui no dia 3, tá difícil permanecer, mas ó, lá no dia 31 vai ser lindo, vai ser incrível, nós vamos entregar, vai acontecer. Então, sanguíneo, olhe com clareza, sabe? Evite os mal entendidos, impulsione a sua equipe, mas seja claro nas palavras, tá bom? O quarto é pratique a disciplina. Tá um povo aí difícil de ser disciplinado, minha gente? Pra gente é muito difícil um projeto, é muito difícil ser produtivo. Por quê? Porque a disciplina, ela precisa da nossa energia, é isso que a gente tem mesmo todos os dias, né? Nós somos enérgicos, somos esse povo pra cima, né? Mas a disciplina, ela vai além da empolgação.
né? Porque às vezes o sanguíneo leva tudo na empolgação, sabe? É assim, ai, tô cansada hoje, não queria nem olhar para esse projeto. Mas você vai olhar, você vai tomar uma água agora, vai parar e vai falar, vamos lá, de novo. Porque quando você olha, quando você pensa naquele como um todo, você tende a se animar. Nós somos um temperamento que a gente tem muitas distrações. Muitas, e todo sanguíneo que eu converso, ele fala assim pra mim, Aline, eu tava pensando nisso, de repente minha cabeça tava não sei aonde. Eu tenho muitos feedbacks, né? Eu converso com as pessoas falam assim, menina, eu sou exatamente aquilo que você falou. E o sanguíneo tem muito isso, sabe? Dos altos e baixos, das distrações. A gente acaba se permitindo se perder muito, tá com foco no objetivo, a fulana liga e fala, vamos tomar um café, vamos, larga tudo e vai embora. Não pode, sanguíneo. Se você quer ser produtivo, você precisa ter disciplina. Né? Para mim é um desafio todos os dias, como eu trabalho home, como eu trabalho em casa, o meu maior desafio é me maquiar, é me arrumar para isso. Mas eu preciso, é uma disciplina que eu preciso ter. Tem dias que eu não quero de jeito nenhum. Eu falo, não, mas eu vou. E tem dias que isso flui naturalmente. Então, nós precisamos, nos dias que a gente não quer, que isso não tá fluindo naturalmente, a gente exercer a disciplina. É 1, 2, 3, levanta e vai. A minha amiga psicóloga falava isso, que primeiro pra gente mudar um comportamento, a gente precisa não pensar nele. 1, 2, 3, levanta e vai. Até para exercício, que ela falava muito isso para mim. E é isso, o sanguíneo precisa muito disso. Saber exercer. 1, 2, 3, levanta e vai. Então, quando vocês lembrarem disso, lembra 1, 2, 3, levanta e vai. E o quinto é o equilíbrio, né? A gente precisa aprender a equilibrar os desafios e a diversão. A gente precisa aprender a equilibrar o que tem me alegrado com o que tem sido difícil nesse projeto, nesse sonho, nesse propósito. A gente precisa equilibrar o que eu amo fazer com o que... isso tá... A gente precisa equilibrar o meu esgotamento com a minha alegria. Eu preciso equilibrar a minha motivação com a minha produtividade a longo prazo. Então, a palavra de ordem aqui, nesse quinto elemento, seria o equilíbrio. Né? Paulo fala muito sobre equilíbrio e moderação, né? Ele usa algumas versões traz equilíbrio e outras traz moderação. A gente precisa desse equilíbrio, porque senão a gente é muito ferro e fogo. Outro dia eu tava conversando com uma pessoa e ela falou assim pra mim, você é 8 ou é 80? E eu concordei, mas aí no meio do caminho eu falei, não posso ser 8 e 80, ou 80, né? Eu preciso ter mais equilíbrio, eu preciso ser mais constante. E nós precisamos disso, o sanguíneo precisa muito disso. Então, sanguíneo, se você seguir esses 5 passos, o seu temperamento só tende a te levar para frente, porque essa sua alegria, essa sua motivação, a sua criatividade, sabe, a sua maneira de lidar com as pessoas, que você tem muita facilidade para isso, vai te motivar e vai te levar a algo bem lá adiante. No seu profissional você vai alcançar coisas que você nunca alcançou, coisas que você nunca conquistou. Então isso tá onde? Dentro de você. Aqui nesse canal a gente fala muito sobre o autoconhecimento e a gente fala desse autoconhecimento baseado naquele que nos criou. Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e Ele colocou aqui para que nós fizéssemos as coisas de maneira excelente. Nós sanguíneos temos essa tendência de ser alegres, de levar leveza para as pessoas e precisamos ser produtivos, com equilíbrio. Então deixa aqui nos comentários qual que é o maior desafio para vocês diante de um projeto, diante da produtividade. Para mim, de verdade, é o planejamento. Então, vamos falar sobre isso. Se você tem uma técnica boa de planejamento, deixa aqui nos comentários e me ajuda, porque eu preciso. Manda
esse conteúdo para um amigo, manda para aquele sanguíneo que tá super desanimado porque não conseguiu terminar o projeto dele, não conseguiu terminar a faculdade, porque parou o curso no meio, porque desanimou em um relacionamento. Manda para ele esse vídeo, compartilha com os amigos, porque aqui nós estamos para aprender junto. Deixa o seu desafio aqui, porque nós vamos falar sobre ele e à medida que a gente for falando, eu vou trazer algumas dicas de como o autoconhecimento nos ajuda a sermos criativos, a sermos equilibrados e a sermos produtivos. Tá bom, gente? Um beijo, fica com Deus e até mais!